Aula Paraná número 13. Estado no Brasil 1. Colônia e Império. O Brasil colônia durou de 1500 a 1822. Por mais de 300 anos, o Brasil permaneceu como colônia de Portugal, portanto, submetido ao Estado português. Todas as decisões políticas relacionadas à colônia de Portugal na América eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutista. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Foi assim que aconteceu com praticamente todas as iniciativas políticas daquela época, desde a implantação das capitanias hereditárias, que, conforme o próprio nome diz, passavam de pai para filho, até a instituição do governo geral. Toda a estrutura do poder na colônia estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Isso ficou mais claro quando, em 1808, Dom João VI foi obrigado por Napoleão a vir para o Brasil, transplantando para cá a forma de Estado vigente em Portugal. Este período durou pouco, mas logo veio a independência. Características da colônia conforme Raimundo Faoro. A centralização política e administrativa do Estado luso-brasileiro explica a formação social brasileira. O Estado colonial herdou da metrópole portuguesa o estamento burocrático patrimonial. Características econômicas da colônia conforme Caio Prado Júnior. Grande propriedade agrária, escravidão, exploração, dependência, acumulação de riquezas, desenvolvimento para fora, voltado para o mercado externo, classe dominante predatória e não interessada no desenvolvimento interno. O Brasil deixou de ser uma colônia com a independência em 1822. Inaugurou-se o período do Brasil Império, que durou de 1822 a 1889. É possível falar de Estado brasileiro a partir de 1822, portanto. Trata-se de uma mudança política, porém isso não resultou em uma mudança na estrutura social brasileira baseada na escravidão e na grande propriedade agrária. Nesse sentido, a transição da colônia para o Império foi um processo de modernização conservadora. O próprio príncipe regente proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Com a independência, em 1822, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico do tipo liberal, mas com uma contradição imensa, que perduraria por mais 66 anos: a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir esse regime de exploração do trabalho brutalmente desumano. O discurso liberal capitalista convivia com a escravidão. Estrutura estatal do Império. Da independência à República, havia no país um Estado imperial constitucional com poderes de executivo, Conselho do Estado, legislativo, Assembleia Geral composta do Senado e da Câmara dos Deputados, e judiciário, Supremo e Tribunal de Justiça. Centralização do poder. No entanto, havia algo diferente no Brasil de Dom Pedro I. O poder moderador, exercido pelo imperador. Era o controle dos poderes, igual poder absoluto do imperador. O poder moderador ficava acima dos outros três, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado, o Executivo, e do Senado. Escolhia os membros do Supremo Tribunal. Podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente para manter a segurança do Império. Obrigado e até a próxima.